Existe uma coisa que muitos homens fazem na vida sexual, mas quase ninguém entende o que realmente acontece no corpo depois disso. O mais curioso é que isso não tem a ver apenas com prazer. Na verdade, o sexo oral pode provocar mudanças reais no cérebro, nos hormônios, até a forma como seu corpo reage ao prazer. O problema é que a maioria dos homens aprende sobre sexo com amigos, internet e pornografia. Nunca uma informação médica de verdade. Por isso, muitos acreditam que simplesmente não são verdade. Alguns acham que não tem efeito nenhum, outros acham que pode causar problemas sérios, mas afinal, o que realmente acontece no seu corpo depois do sexo oral? Existem efeitos que podem aumentar o prazer e melhorar a conexão sexual, mas também existem situações que podem trazer riscos para a saúde masculina e muita gente simplesmente não faz ideia disso. Como urologista, eu vejo isso o tempo todo no consultório. Homens jovens, saudáveis que chegam com dúvidas e problemas poderiam ser evitados se eles tivessem entendido isso antes. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente acontece no seu corpo, quando são os efeitos no cérebro e no hormônio, que quase ninguém te explica sobre saúde sexual masculina. E algumas dessas informações provavelmente vão te surpreender. Antes de falar dos efeitos, precisamos entender uma coisa importante. A maioria dos homens aprende sobre sexo de forma completamente errada. Uns aprendem com amigos, outros aprendem assistindo pornografia e muitos simplesmente nunca receberam nenhuma orientação sobre saúde sexual. Por isso surgem tantos mitos. Tem homem que acredita que o sexo oral não tem nenhum impacto no corpo. Outros acreditam que pode causar todo tipo de problema. Mas é verdade que o sexo oral envolve muito mais do que apenas prazer momentâneo. Quando esse tipo de estímulo acontece, o corpo masculino ativa vários sistemas ao mesmo tempo. O cérebro libera substâncias ligadas ao prazer e recompensa. Hormônios sexuais entram em ação e o sistema nervoso passa a associar aquele tipo de estímulo com excitação sexual. Exatamente por isso que entender esse processo é importante. E dependendo da frequência e da forma como acontece até outros fatores de sua saúde, isso pode influenciar seu desempenho sexual, sua resposta ao prazer e até alguns aspectos de sua saúde íntima. E aqui entra algo que quase ninguém fala sobre alguns hábitos relacionados à saúde sexual, que podem ajudar o seu corpo a funcionar melhor, mas outros podem criar condicionamentos que acabam afetando o desempenho masculino no longo prazo. E toda vez que um estímulo sexual acontece, o cérebro ativa um circuito chamado sistema de recompensa. Esse sistema libera substâncias como dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Basicamente, o cérebro registra aquela experiência e cria uma mensagem interna dizendo: isso foi bom, vale a pena repetir. Exatamente assim, o comportamento sexual vai sendo moldado ao longo da vida. O problema é que o cérebro não diferencia muito bem qual estímulo gerou aquele prazer. Ele apenas aprende associação. Se um homem passa anos associando prazer a apenas um tipo específico de estímulo sexual, o cérebro pode começar a responder melhor àquele padrão específico. E isso explica algumas situações que eu vejo com frequência no consultório. Homens jovens que dizem coisas como: doutor, sozinho funciona normal, mas quando tenho parceiro eu tenho dificuldade, ou então não consigo controlar a excitação. E esses casos muitas vezes não têm relação com a doença física, estão ligados ao condicionamento do cérebro ao prazer. E isso acontece porque o sistema nervoso aprende com repetição. Quanto mais um tipo de estímulo se repete, mais o cérebro reforça aquela conexão. Agora vamos falar sobre muita gente que realmente quer saber o que acontece no corpo masculino quando ocorre esse tipo de estímulo. Quando um homem recebe estímulo sexual intenso, 3 sistemas do corpo entram em ação ao mesmo tempo. Primeiro, o sistema neurológico, substância liberada ao prazer, principalmente ocitocina e dopamina. Essas substâncias são responsáveis por aumentar a sensação de prazer, relaxamento e conexão com a parceira. Por isso, muitas pessoas relatam que se sentem mais próximas emocionalmente depois de momentos íntimos. O segundo sistema é o sistema hormonal. Durante a excitação sexual, o corpo aumenta a liberação de testosterona e ativa uma série de respostas fisiológicas que aumentam o fluxo sanguíneo na região genital. Esse aumento de circulação é o que permite a ereção e também influencia diretamente na intensidade do prazer. Mas existe um terceiro ponto que poucos homens conhecem, é o ponto de condicionamento sexual. Quando um tipo específico de estímulo acontece com muita frequência, o cérebro começa a se acostumar com aquele padrão. Isso significa que o corpo pode aprender a responder àquele tipo de específico de estímulo, e aqui alguns homens começam a perceber que mudanças no desempenho sexual. Alguns homens relatam que ficam extremamente sensíveis a certos tipos de estímulo. Outros relatam dificuldade de controlar o momento da ejaculação. Essas situações podem acontecer porque o cérebro foi treinado a responder de forma muito mais rápida com prazer. Agora precisamos falar de algo que quase ninguém nunca aparece quando o assunto é sexo oral. A maioria das pessoas fala apenas de prazer, mas raramente se fala de saúde sexual. E como urologista, eu preciso ser direto com você. Existem alguns cuidados importantes que muitos homens simplesmente ignoram. O primeiro ponto envolve infecções sexualmente transmissíveis. Muita gente acredita que o sexo oral não apresenta risco, mas isso não é verdade totalmente. Algumas infecções podem ser transmitidas por contato oral genital, como por exemplo HPV, herpes, sífilis e gonorreia. Isso não significa que o sexo oral seja algo perigoso por si só, mas significa que informação e cuidados são importantes. Outro ponto importante que poucos homens percebem: algumas alterações na saúde sexual masculina começam de forma silenciosa,
pequenas lesões, irritações, sintomas leves que muitas vezes passam desapercebidos, até que o problema se torne maior. Por isso, prestar atenção no próprio corpo é fundamental. Se houver qualquer sintoma incomum, como dor, feridas, secreções ou desconforto, o ideal é procurar uma avaliação médica. Existe ainda o terceiro ponto raramente discutido. Alguns homens desenvolvem uma relação com o estímulo sexual onde o corpo passa a responder muito rápido ao prazer. Isso pode contribuir para situações com dificuldade de controlar o momento da ejaculação. Exatamente por isso que entender como o corpo reage a estímulo sexual pode fazer diferença, porque quando o homem aprende a reconhecer esses mecanismos, ele aprende também a desenvolver mais controle sobre a própria saúde sexual. Muitos homens acreditam que problemas como ejaculação precoce aparecem do nada, mas na prática quase sempre um padrão existe por trás disso. A vida sexual masculina é muito influenciada pelo condicionamento do cérebro, ou seja, o cérebro aprende como reagir a prazer com base nas experiências repetidas ao longo do tempo. Quando o estímulo sexual acontece sempre de forma muito rápida e intensa, o cérebro pode começar a associar prazer com a resposta acelerada. E isso pode fazer com que o seu corpo se acostume a chegar no clímax muito rápido. Muitos homens passam anos reforçando esse tipo de resposta sem perceber. Quando começam a perceber o problema, sentem que não conseguem mais controlar o próprio corpo. Mas aqui está uma coisa importante que poucos sabem. Na maioria dos casos, isso não é falha do corpo, é apenas um padrão que o cérebro aprendeu ao longo do tempo. E assim como o cérebro aprendeu esse padrão, ele pode também aprender um novo, ou seja, o controle de excitação sexual pode ser treinado. Foi exatamente por isso que eu organizei tudo que aprendi ao longo dos anos atendendo pacientes e estudando saúde sexual masculina em um método estruturado. Um método que ensina o homem a entender o próprio corpo e desenvolver controle real sobre excitação sexual. Foi assim que surgiu o método Domínio Total, um treinamento onde ensino passo a passo como o homem reprogramar a resposta sexual do próprio corpo e desenvolver muito mais o controle na hora da relação. Por isso, quem chegou até aqui, eu preparei algo especial. Quem estiver assistindo pelo YouTube tem 10% de desconto exclusivo usando o cupom YouTube10 no momento da compra. O link está na descrição do vídeo. Se você quer aprender mais sobre saúde sexual masculina baseada em ciência, aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui eu sempre trago conteúdos que podem ajudar você a entender melhor o seu corpo e melhorar sua vida sexual. Nos vemos no próximo vídeo.